os atos mais marcantes do Espírito Santo no princípio da era cristã se manifestam na fecundação em Maria para conceber Jesus. Lucas 1,35, Mateus 1,18 a 20. Quem puder abrir para mim, Mateus 1,18 a 20. Na descida sobre Jesus, por ocasião de seu e também na descida do Espírito Santo, por ocasião do seu batismo, em forma visível de pomba, como está em Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,21 e 22 e João 1,32. Então vamos abrir esses textos para mim, vamos estudar Lucas 1,35, foi esse que eu abri agora. Quem abriu Mateus 1,18 a 20? Amém. Não, só até aqui, 18. Então, ela estava desposada de José, mas não era casada e, por acaso, nesse interim, veio assim, o Lucas 1,35, que completa, que o anjo esteve visitando e falou com Maria que ela receberia o Espírito Santo de Deus por uma promessa de Deus, de vir. Eu quero trazer vocês, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Estou sempre com esse versículo na cabeça, Lamentações 3,21, que nós temos que visualizar isso de uma forma assim bastante anterior, e lá para aquele passado. Nós vemos que naquela época em que Maria recebeu a visita desse anjo, havia um vácuo, como é que eu posso dizer assim, um espaço que Deus não falava aqui aqui na terra. Estava há 400 anos mais ou menos, havia um espaço de profetas, de homens que não eram usados por Deus aqui na terra. Foi o período onde Deus se manifesta através do Espírito Santo de uma forma diferente que no princípio. No princípio nós estudamos aqui, o Espírito Santo parava sobre as águas, e havia trevas. Agora não, agora o Espírito Santo estava aqui, entrando já, fazendo uma segunda inserção dentro da terra. Como assim? Ele estava, antigamente no princípio não tinha nada, era tudo vazio, e ele fez com que a criação, amém, irmãos? Qualquer coisa pode perguntar, que a criação fosse formada, ou seja, o plano de Deus para a formação humana e a formação da terra, de fazer as aves, o plano de Deus para a vida na terra. Amém, queridos? Então, era uma coisa bem assim, vazia, mas eu quero trazer à memória de vocês isso que Deus, o plano de Deus, não posso chegar e entrar já direto em Jesus Cristo, e que o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo através da fecundação, através de Maria. Então, é uma coisa que ficou muito assim, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e tudo que Deus criou, nós, buscando no Novo Testamento para ajudar a entender a criação, João, escreve que Jesus Cristo era o quê? Capítulo 1, eu vou pedir para abrir capítulo 1 de João, para a gente ver, capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João, para a gente poder ter bastante, assim, fazer um elo de ligação, para poder entender o processo e o que Deus fez por você e por mim, para que nós nunca nos desviarmos do caminho, e para saber que o plano de Deus para nossas vidas é um plano perfeito, é um plano que não tem, é como se você disser assim, dúvidas de que nós um dia estaremos com Deus. Deus criou o homem, nós vamos estar com o nosso Criador. Amém, queridos? Então eu quero trazer isso bem à memória, para a gente poder fixar isso em qualquer situação da sua vida, em qualquer situação, qualquer luta. Como eu digo, 2024, amados, é um ano que já estamos
bastante avançado em tantas outras coisas que a preocupação é de saber, será que Jesus volta em 2024? Quem abriu? João 1? Só um minutinho, depois a gente vai ver o versículo 2. No princípio era o verbo. No princípio, ele traz aí a memória lá do início de tudo. Amém, queridos? Lá no princípio, né? Continua, no princípio, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava? Esse é o versículo 2. Vai, continua o 3. Amém. Vamos parar aqui. Então, quem era esse que estava no princípio com Deus? Não, o Espírito Santo parava sobre as águas. Mas o verbo, quem era o verbo? O verbo é Jesus. Aí é que está, o verbo era Jesus. Quando João está falando desse aí, no princípio ele era o verbo era Jesus. Mas Jesus em carne e osso? Não. Amém, queridos? Mas a gente tem que entender, amados, que eu estava, acho que eu fui quarta-feira, quinta-feira, estava conversando, pregando sobre a questão da palavra de Deus ser maior do que tudo. A palavra de Deus é que criou o mundo. O que é a palavra? É o Logos, é o verbo que se fez carne. Então, tudo sai da palavra de Deus. Eu falei do pão, do maná. Foi quarta-feira que eu falei? Eu falei do maná. E o maná, o que eu falei do maná? Eu falei do maná que Jesus, Deus, quando deu um pão para os israelitas, quando estava indo para a terra prometida, ele deu pão e falou assim, ó, que eles reclamaram, estavam murmurando que estava sem comida, que queriam voltar para o Egito. Então, Deus falou assim, ó, Moisés, fala para eles que eu vou mandar maná do céu, maná. E esse maná ele tem que comer domingo de manhã, ou domingo de manhã que vai vir o maná, mas não guarde para o dia seguinte que vai estragar. Segunda, mas não guarda para o dia seguinte. Aí diz lá, alguns comeram e estava podre, estava estragado. Então, de domingo para segunda, não podia comer, deixar. Aí eu até falei da oração do Pai Nosso. O pão nosso repete, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amada, a palavra de Deus, ela é verdade. Se você está debaixo da verdade de Deus, o pão nosso de cada dia Ele te dará. Amém, queridos? Então o que aconteceu? De segunda para terça, de terça para quarta. Aí quando chegou sexta-feira, ele falou assim, quando for sexta-feira, vocês vão guardar o pão, porque no sábado esse pão não vai estragar. Eu vou te dar duas porções. Uma, pastor, mas aí a porção que ele deu depois, vai ver que tinha uma característica, o trigo era diferente, tinha conservantes. Podia ter, mas não foi nada de hoje em dia. A ciência, ela tenta explicar Deus, como Santo Anselmo tentou explicar Deus, e ficou até hoje tentando explicar, fez um texto, aí veio outro querer corrigir, outro consertando, veio Heidegger, veio um monte de filósofos tentando explicar Deus. E aí o pão que ele fez na sexta-feira, ele falou assim, eu vou dar a porção dobrada, porque vocês vão comer na sexta e vão comer no sábado. E o pão não estragou. Aí eu falei o seguinte, por que o pão não estragou? Por que o pão não estragou? O pão não estragou porque a palavra de Deus, ela é poderosa para dizer sim e não.
A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Amém, Jesus? Deus sempre traz na verdade. Então, o verbo que é Jesus, e no princípio, ele era o verbo, é a palavra. Ele é o verbo. Tudo que saía da boca de Deus, que é verdade, já existia Jesus. Não de forma carnal, mas de forma verbal. E o que é o verbo? Hoje a gente estuda a palavra, a gente tenta, dentro de vocabulário, expressar alguma coisa que é muito difícil. O grego, tem gente que vai estudar o hebraico e afunda-se no hebraico. O hebraico é bem literal, né? O grego já tem certas dificuldades, por causa que tem outras interpretações, mas ali está claro, o verbo era Deus. O verbo, no princípio, era Jesus. E quando ele fala a palavra, então a gente tem que saber que essa palavra é Jesus. O verbo, e o verbo, qual é a expressão da palavra? Comprar, vender, fazer, criar. O verbo é uma forma o quê? De ação. É agir. Ele está sempre fazendo, sempre, né? Amém? Pergunta, Carmen. Era a primeira coisa que você leu lá, se você não leu o capítulo 1, está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o Espírito Santo. Isso. Amém. No Antigo Testamento nós estudamos aqui que são 2 versículos apenas de todo o Antigo Testamento que cita o Espírito Santo. Ele fala sempre Espírito do Senhor ou Espírito de Deus. Amém, amado? Essa ligação é uma coisa que a gente tem que estar, porque hoje o Espírito Santo, como eu falei, ele não está mais sobre o pessoa, ele está dentro de nós, ele habita. Nós somos santuário do Deus Altíssimo e nós não damos valor a isso. Nós não damos o valor do Deus que temos dentro de nós. Por isso que uns conseguem fazer coisas maravilhosas, às vezes sendo usados por deixar-se usar pelo Espírito Santo. Outros já deixam se usar pelo Espírito Santo de uma forma interesseira. Que isso? Existe isso? Pelo menos eu entendo isso em Hebreus capítulo 6, como eu li para vocês. Amém? Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao nosso estudo. Então eu traço bem, esse verbo era Jesus. Então nós tínhamos Deus, o Criador, o Espírito que parava sobre as águas, e temos a pessoa de Jesus Cristo aí, sem carne, era o verbo. Aí no versículo 3 que você falou, o verbo se fez carne. O homem, Jesus de Nazaré, só mesmo depois que se fez carne. Amém? Tá bom. É que é uma coisa bem pela fé, né, meu irmão? Que a gente vai fazendo, orando, buscando a Deus. Por que o Espírito Santo habita em você? Para você interpretar a Bíblia. Uma das coisas mais importantes é para você interpretar e para você crer. A gente não sabe nem orar, como convém. Romanos 8:26 diz que eu não sei orar. Entendeu? Para orar eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. E só o Espírito de Deus que sonda o coração do Pai pode me dizer o que é. Eu estava orando essa madrugada pedindo a Deus uma coisa. Falei, Deus, eu não sei, mas eu quero que o Espírito Santo me revele qual é a tua vontade. Pode falar, minha irmã. Aí eu vou chegar lá. Foi o dia de Pentecoste que Jesus passou pela terra, teve o seu ministério e depois em João 14 ele fala, né? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito, a promessa do Pai de enviar o Espírito Santo. E em Atos capítulo 1 ele fala, vocês não se ausentem de Jerusalém para esperar a promessa do Pai que viria. Era uma surpresa, é o maior presente do mundo que nós recebemos, foi o Espírito Santo. É uma coisa. Só que o Espírito Santo, quando habita em nós, é igual pão. Lembra que eu falei do pão? Falei que o pão, o verbo ali era Jesus. Jesus falou assim: ó, Deus falou, o pão não vai estragar no sábado,
A palavra dele já tirou o apodrecimento do pão. Pode virar outro dia que não vai estragar, porque a palavra é maior que o pão. Ou seja, a palavra é o próprio pão. Como assim, pastor? Porque Jesus disse, não foi Deus que mandou o maná, o verdadeiro pão do céu, é Deus que vos dá. Ele estava dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo que o maná lá praticamente era ele, era o verbo que foi feito ali de pão. Ele falou que não vai estragar, não vai estragar. Agora, eu trago isso para uma outra reflexão, que vai ser difícil, talvez, entender. Só internacional. Quando comi o pão no primeiro dia, puxa, aquele pão desceu no chão, todo mundo viu de manhã cedo aquele monte de pão, cada um pegou a sua parte. Se tem uma família maior, pega mais e tal, come, não guarda, tal, todo mundo comeu pão. Primeiro dia deve ter sido uma maravilha. Pessoal comendo pão do céu, uma coisa maravilhosa, linda, mas é um milagre. Como eu falo sempre, né, o milagre nunca é maior, não pode ser maior do que a tua fé. O milagre não pode tomar conta, espaço dentro do teu cotidiano, da tua perseverança, da tua comunhão com Deus, porque o milagre ele passa e você esquece. Aí no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, 10º dia, 1 ano depois o pão está lá. Estou cansado de comer esse pão vil. Não aguento mais. Números 21, eu não aguento mais esse pão. Meu Deus do céu. A mesma coisa, às vezes a gente vai comer o pão na padaria, come, poxa, o pão hoje está muito bom. Aquela padaria é um pão gostoso, maravilhoso. Eu como lá, daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, a gente... aquele pão, eles não estão fazendo a mesma coisa, não. Estão botando bromato, estão fazendo alguma coisa, a gente já quer outro pão. O homem é assim. Então, o ser humano estava ali o pão. Agora, a gente quando lembra que o pão é Jesus Cristo, eu quero estar na presença dele todos os dias. Quando eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança, geralmente eu vou trazer esse Jesus vivo na minha vida. Eu vou saber que eu tenho o Espírito de Cristo dentro de mim e que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso matar, roubar e destruir, porque isso aí é coisa do Espírito do diabo. Então eu não posso, mas o Espírito, ele tem que ser renovado na minha vida todo dia. Eu não posso. O dia que eu acordar e falar assim, poxa, eu estou meio desanimado, estou meio abatido, estou meio triste, aconteceu alguma coisa, o Espírito Santo me renova. Ele está dentro, não é do Espírito Santo que essa tristeza bateu no seu coração. Por isso que Paulo diz, não está, se você pode estar abatido, mas não destruído. Por quê? Porque o Espírito que está em você, ele nunca vai te destruir. Ele vai sempre construir em você. E o que eu quero fazer com vocês, o que eu quero dar para vocês agora é essa mensagem do Espírito Santo, que nós estamos estudando por princípio do ano, que eu não vejo coisa mais importante, a gente conhecer o Espírito Santo. Como eu falei, eu li um dos primeiros livros que eu li foi do Benihim, que o Bom Dia Espírito Santo, né? E era um judeu de Jope, esse Benihim. Não quero falar do ministério dele, estou falando só do que uma parte do ministério que ele, quando se converteu, ele contou no livro dele, Bom Dia Espírito Santo, né? Que ele foi até pregar, ele era gago, eu não lembro muito bem, mas uma coisa ele falou, né? Ele teve uma intimidade com o Espírito Santo tão grande que ele não podia fazer outra coisa senão agradecer todo dia, falar com o Espírito Santo e pedir o Espírito Santo para conduzir a vida dele. Ele fazia oração ao Espírito Santo, se bem que o Espírito Santo também estava nele, mas a oração que a gente faz é para que renove a nossa vida, porque ele está habitando em você. Ele não pode deixar, quando você está desanimado, você sabe que você tem Deus dentro de você e que você pode todas as coisas. Então é fundamental a gente estar no primeiro dia do ano, entendendo mais do Espírito Santo, buscando mais. Pastor, mas já estudei tanto Espírito Santo, meu Deus. Às vezes eu fico olhando aqui, tem professores de escola dominical aqui, tem o Adailson, agora tem o nosso querido ali, Rafael, e eu fico vendo, poxa, mas o Espírito Santo é necessário ser estudado, porque tudo que ele tem acrescenta na sua vida. Ele sempre vai ter mais alguma coisa. Ele é Deus. Ele, pela palavra, esse Espírito Santo vai transformar um pão que é podre, você vai comer. E não vai ser podre, porque é a palavra que está dentro de você. Porque a palavra é o Espírito Santo também. Porque Jesus é a palavra. Então, o verbo que se fez carne, como é que o verbo se fez carne? Aí eu entro
Você queria perguntar alguma coisa? Pode ser. A gente reclama, o que acontece? Como é que era a palavra que 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala, ele usa o exemplo de Israel, ele fala que o povo reclamou, murmurou, sempre murmurando e reclamando, e de tantos milagres que eles viram, até falei isso na quarta-feira, poxa, quando eles saíram do Egito, só misericórdia, foi praga de água virar sangue, praga de chuva de pedra, praga de piolho, praga de sapo, praga disso. Deus fazia tanta coisa para poder, tantos milagres que Deus. E por final ainda matou todos os filhos do Egito. Meu Deus, será que eles esquecem disso? E depois, para não, ele chega ali na beira do Mar Vermelho, ele faz aquela prova com a pessoa, ele abre o Mar Vermelho, e quando eles passam a seco atravessando o Mar Vermelho, e depois vem, eu até conto uma ilustração que eu já ouvi uma vez, né, que um professor chegou e falou assim, não, aquele Mar Vermelho ali, volta e meia, ele se seca no período do ano, e é por isso que eles passaram a seco. Aí um aluno perguntou, professor, então o milagre foi maior do que esse? Mas por quê? Porque ele secou rápido e depois, quando o povo do Egito logo atrás passou, a água voltou. Quantos minutos que ele fica seco? Aí o professor não soube responder, não dá para responder. A ciência, ela tenta chegar até algum lugar, mas não vai conseguir, porque é sobrenatural e nós vivemos no sobrenatural de Deus. E é o Espírito de Deus que me torna sobrenatural. Amém, queridos? Então é fundamental a gente estar buscando o Espírito Santo, falando do Espírito Santo, sendo batizado do Espírito Santo. Se você não é batizado, pastor, eu não sou batizado. Há essas coisas de teoria, de doutrina, eu sou meio revolucionário com isso. Tá, você é batizado porque você tem o Espírito Santo. Aí tem uma doutrina de algumas igrejas. Você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo, você se converteu, você tem o Espírito Santo. Você é batizado. Mas o batismo que a gente fala, ele tem que estar, você, como diz ali no texto, cheio do Espírito Santo. Você tem que encher até transbordar. Se tiver alguma lacuna dentro de você, que é uma mágoa, uma tristeza, dentro da tua alma, um pecado, alguma coisa, ele não vai ocupar esse lugar. Ele não vai poder transbordar. Então, você tem que buscar. Passado teu, Jesus já pagou. A não ser se você tem uma dívida. Você vai pagar. Então você vai enchendo, quando transborda com os dons do Espírito Santo, como aconteceu. Um aparece lá, o maior dom que eu vi ali no dia de Pentecostes, eu sou um cara meio, os professores que me corrijam aqui, foi o dom de visão. Como assim, pastor? Porque ele viu línguas como de fogo. Isso é um dom, meu irmão. Desceu línguas como de fogo. Ninguém vê isso porque o relato está escrito isso. Mas desceu como línguas como de fogo. Quer dizer, e essas línguas fizeram com que eles falassem. É o transbordamento. Tem 120 pessoas reunidas num lugar, buscando e orando a Deus, buscando a promessa do Pai. Já estavam sabendo que estavam orando. Eu estou buscando a promessa do Pai. Porque Jesus saiu, foi para o céu e falou, não se ausente de Jerusalém, busca a promessa do Pai. E quando falou, vou buscar a promessa do Pai, o Espírito Santo veio e encheu eles. E aí transbordou com línguas idiomáticas. Ah, pastor, mas as línguas são idiomáticas, porque isso? Aí ora em línguas aqui, não, essas línguas aí... eu não sei, eu só sei que cada um por si, meu irmão, e Deus por todos, é uma coisa verdadeira. Mas os pastores e líderes tentam trazer uma linha de direção para vocês saberem que vocês têm o Espírito Santo, se você recebeu, você se arrependeu dos seus pecados. Quem pergunta primeiro? Carmen. Não.
O batismo com o Espírito Santo vem de várias formas. Não é só falar em língua. Línguas é um sinal. E muita gente, antigamente, na minha época, então, todo mundo queria falar em língua, misericórdia. Era orar, não sei o que, de repente o pessoal fala glória, glória, glória. Fala glória, 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 glória. Eita, fala língua. Aí ele batizou no Espírito Santo. Glória, 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 glória. Ficava assim. Era uma doutrina de uma igreja. Agora, graças a Deus, acabou isso. Mas não, o batismo com o Espírito Santo vem de diversas maneiras. Eu tinha um pastor que falou, pastor, eu não falo em línguas, mas eu tenho visões, eu tenho revelações, eu prego para mais de 10 mil pessoas lá no Curitiba, preguei lá na convenção da Donep, muita gente foi curada e tal. Poxa, se você não fala língua, você não é batizado, misericórdia. Deus te usou, Deus te usa até hoje, lógico que você é batizado. Os dons, não é, você está falando uma coisa, os dons são o batismo. Os dons são dons, são características, são ferramentas de Deus para capacitar a igreja do Senhor. É isso que está escrito em 1 Coríntios 12. Dons são ferramentas do Espírito Santo para capacitar a igreja, para poder ter dons. Eu estou falando aqui, de repente vem uma coisa na minha mente, que eu chego aqui e começo a falar, eu quero mudar de assunto. Eu tive um sonho hoje, visão, com uma pessoa assim. Isso aqui foi Deus que me deu, é um dom do Espírito Santo que deu para poder falar, e de repente uma pessoa está ouvindo aí e fala assim, caramba, parece que o pastor sabe da minha vida e tudo e tal, entendeu? Se não é falar, o batismo é a promessa de Deus para capacitar a igreja. Eles nunca poderiam sair de Jerusalém sem o batismo com o Espírito Santo, porque Pedro, por exemplo, ele tinha medo. Estava se escondendo, negou 3 vezes, mas naquele dia ali, o Espírito Santo desceu sobre ele, foi o dia do Pentecostes, desceu sobre toda a terra, sobre toda a carne, desceu, está aqui. Hoje o Espírito Santo desceu sobre todas as pessoas, ele está aqui, desceu. Quando a pessoa busca, ele enche o vaso. O batismo é isso, o batismo é uma forma. Agora, o batismo, se você interpretar de uma forma, de uma doutrina, quando você aceita Jesus, você está batizado no Espírito Santo. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Eu não estou aqui seguindo doutrinas para poder você... quem quiser me ajudar, tá? O Rafael, o Adail, se quiser falar de alguma coisa, me ajuda aí, tá? Pode me ajudar. Eu não sou... Tá bom? Não. Pelo menos a doutrina metodista, é a doutrina minha, que se assemelha, não é isso, tá? É você ter dons do Espírito Santo. Você tendo o dom do Espírito Santo, você é batizado do Espírito. Eu considero assim. Agora, o batismo com o Espírito Santo também você pode interpretar da outra doutrina. Quando você aceita Jesus como seu Senhor, você tem o Espírito Santo, você pode ser batizado. Então isso é uma questão de linguagem, de vocabulário. Oi? Tem uma doutrina que fala assim, as dons são evidências. Tá bom, boa palavra. Evidências. Evidências que você, através dos dons... É porque, para ninguém botar uma coroa... Vai ligar o ar? Pode ligar. Seja bem-vindo. Está aqui. Seja bem-vindo, ar. Pode desligar o... Romanos capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você recebeu, que você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica dentro de você. Como que eu sei que eu sou batizado com... Como é que ele se manifesta? Através dos dons do Espírito Santo, através de revelação, visão, através de dons de línguas, através de interpretação, através de discernimento de espíritos. Então, vários os dons e várias formas de você sentir que o Espírito Santo te usa. Ele usa você de alguma forma que você entende, né? A minha esposa, né, um exemplo que ela podia dar,
Antes de ser batizado nas águas, ela foi batizada no Espírito Santo. Sonhos também, pode ser revelação. Oi? Vocês estão perguntando coisas aí que o sonho, por exemplo, se você estiver vendo um filme de terror, você pode sonhar com um filme de terror, mas não foi Deus que botou o filme de terror para você. Foi o seu subconsciente que gravou e botou. Isso aí, Freud explica isso, Jung explica isso, entendeu? Então, mas porque o inimigo não tem como ler os seus pensamentos, o diabo não tem como botar um sonho, esse sonho foi do diabo. Não existe isso. Se o sonho é da sua mente. Se é um sonho de revelação, por exemplo, que nem José teve, vários lá interpretavam os sonhos das pessoas, é um dom do Espírito Santo, entendeu? É um dom do Espírito Santo, é uma forma da qual. Espirituais, reveladores. Acontece, concretizar. É um dom. Oi? Coloridinhos, bonitinhos. Amém. Fala, meu irmão, quer falar alguma coisa? Ajuda aí, varão. A coisa é boa. Eu gosto da coisa, tem que ser assim, tem que ser quente, né? Bastante coisa, porque eu acho que a gente aprende com essa Opa, Roberto. Extra, é. A Bíblia diz, eu vou estudar os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse assim, ele diz na carta ali, é bom que você busque o dom de línguas, porque você não fala para as pessoas, que as pessoas não entendem, isso que está escrito ali, mas você fala com Deus. Em outra versão ali, acho que Romanos capítulo 7, fala alguma coisa sobre isso, que não estou lembrado agora, quem quiser me ajuda, os dons, ele também pode ser a língua dos anjos. Dizem que é a língua dos anjos, entendeu? Tem como falar como língua dos anjos. Se eu falasse a língua dos anjos, está em Romanos, 1 Coríntios 13. Quer dizer, aí você caracteriza que essa língua seja a língua de anjos, que é uma língua que você não interpreta, mas que você fala, né? Eu lembro que quando nós fomos batizados com línguas, eu e meu irmão, a minha sogra é italiana. Aí eu falei, puxa, eu estava orando em língua de madrugada, e eu falei, Dio mio tio, comecei a falar, acho que é italiano isso, eu vou ver se é língua idiomática. Aí começamos a falar para a minha sogra. A minha sogra não era nem convertida. Eu não sei se era, se não era, não lembro, a Ana não está aqui. Ela começou a ouvir aquilo, e ela ficou assim, ouvindo, a minha sogra ouvindo. Aí quando acabamos de orar, meu irmão perguntou, essa língua você entendeu o que estava falando? Em italiano? Não entendi não, mas me senti muito bem. Aí ela falou, por quê? Porque nem sempre a gente... Eu também tinha uma época que eu estava orando em língua, via uma língua que... Eu falei, que língua é essa que eu estava orando de madrugada? Eu falei, será que isso é japonês? Eu não sei, mas eu já vi testemunhos de pessoas que orou em outras línguas e a pessoa interpretou, como aconteceu lá no dia de Pentecostes. Eram partos, medas, elamitas, romanos, gregos. Eles falavam em línguas e as pessoas interpretavam na sua própria língua. Então era uma coisa sobrenatural mesmo, entendeu? E tem pessoas que aprendem a falar uma língua, inglês. Eu tenho um pastor que aprendeu a falar inglês sem estudar nada, aprendeu, entendeu? Então, isso é o sobrenatural de Deus, mas como você falou mesmo, é uma ferramenta, como é que você falou? Evidência, não, ele falou outra coisa, uma coisa que vem aos benefícios, isso, e você deve buscar. Como assim? Dom de língua, própria edificação. Assim. Toda a igreja.
é uma coisa, hoje em dia eu não quero entrar nos dons não, porque vai dar o que falar aqui, porque eu vou entrar outro dia, tá bom? Eu estou falando do Espírito Santo que encarnou em Jesus, como foi falado, o verbo se fez carne, ali Lucas 1,35, que o Espírito Santo entrou e fez. Essa coisa que eu não quero deixar dúvida com vocês. O verbo, o Espírito Santo, lá no princípio, ele era o verbo que se fez carne em Jesus. Amém? Até aí? Glória a Deus, se fez carne em Jesus. Ele veio quando, no dia em que ele foi, Maria foi fecundada pelo Espírito Santo. Então ali, que fecundação é essa? Eu não tinha raio-x, não tinha ultrassonografia para ver, mas se nasceu um ente, nasceu homem, e eu creio pela palavra e pelo Espírito que habita em mim, que eu creio, então eu sei que nasceu o Filho de Deus. Amém, queridos? Por isso, o ente que será chamado Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Como diz o apóstolo Paulo de uma forma mais profunda, ele é o segundo Adão, ou último Adão. Ele fala último Adão. Por quê? Porque não vai vir mais Jesus nascer aqui. E ele mesmo, o próprio Jesus disse, vão aparecer falsos cristos. Vão aparecer muita gente dizendo que é Jesus aí. Já apareceu um aí, uma época atrás aí, barbudinho, bonitinho, igual a Jesus. Só não tinha olhos verdes, porque nem ele tinha Jesus. Então, mas a verdade é essa, né? Não vai ter mais jeito. Ele veio resgatar aquilo que Adão deixou o pecado entrar no mundo e fez nós, seres mortais. Como assim seres mortais? Porque nós vamos um dia morrer. Deus não fez nada para morrer. Deus fez tudo para viver. Ontem eu fui um casamento, né? Eu vejo um casamento bastante luxuoso, bastante. Eu fico observando as pessoas, né? Como é gostoso você ter condições de fazer coisas maravilhosas, lindas, mas isso atrai mais a minha carne. Eu fico ligado nas coisas desse mundo. Agora, o que eu busco é a vida eterna com Deus. Só quem me dá esta vida eterna é o Espírito que ressuscitou Jesus e que hoje habita na igreja. Amém, queridos? Dá para entender isso? Amém? Todo mundo? É uma coisa fundamental, é por isso que a gente deve buscar o Espírito Santo. Eu de madrugada, eu queria dom de cura, mas eu estava no princípio da minha conversão. Eu achava assim, eu quero dom de cura, porque eu quero curar todo mundo. Eu ficava de madrugada, eu falei, Senhor, me dá o dom de cura. Ficava assim mesmo, de madrugada, pedindo dom de cura, dom de cura, dom de cura. Senhor, eu vou te perturbar. O Senhor falou para perturbar, falar. Dom de cura, 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 dom de cura. Eu ficava pedindo aquilo o tempo todo para poder aderir. Tem uma vaca que eu cansei, né? Mas eu tive a experiência de muitos milagres através de cura, muitas coisas, muita coisa mesmo. Eu já esqueço, nem lembro mais, muita coisa. Graças a Deus por isso, porque eu sou um ser humano, eu esqueço. Alguns marcou muito, até por telefone eu curava pessoas, né? Pessoas aqui da igreja mesmo, eu orei pessoas que levantou, prestes a fazer cirurgia, eu já orei pessoas curadas. Então, é coisa, fora do estado, eu já orei. Como é que você diz? É um benefício. E a pessoa que é curada, é só para ficar curada, para você bater no peito e dizer, glória a Deus. Aí tem gente que pula, salta. Não, isso aí, mano. Para ser curada é para você receber o Espírito Santo, você ser salvo, para você saber que Deus está operando, que o Jesus de ontem é o mesmo de hoje, que o Espírito Santo de ontem é o mesmo de hoje, que ele opera a mesma maravilha de ontem. O que nós precisamos é buscar ele em jejum e oração, em busca. Pastor, eu vou largar tudo, vou deixar de trabalhar. Então, quando eu estiver no meu trabalho lá, não, você tem um contrato de trabalho, você tem que cumprir o seu contrato de trabalho. Não vai falar de Jesus durante o seu trabalho.
vai trabalhar. É isso que Deus quer, que você cumpra a lei, né? Jesus cumpria a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora o Espírito Santo te dá dons. A gente fica feliz, puxa, eu ficava orgulhoso, maravilhoso. Puxa, tem coisas que eu não esqueço até hoje, que eu lembro ainda, que foram coisas marcantes. Mas eu sei que isso é para a glória de Deus. Se eu estiver tomando a glória de Deus, eu pedia sempre dom de curar, né? E a minha esposa pedia, não sei, eu sei que ela recebeu o dom de discernimento de espírito. Quando eu orava para uma pessoa, ela falava comigo, ó, tem uma entidade prendendo, falando. Eu falei, meu Deus do céu. Ia lá quando eu falava, sua entidade tal, não sei o que, tal, por causa disso, por causa daquilo, e pum! Era batata e a pessoa se convertia, e a pessoa acontecia coisas maravilhosas. Então, dons do Espírito Santo são ferramentas para Deus, para a igreja, mas não é seu, é emprestado. E o empréstimo é caro. É isso, é caro? É caro. Caro porque você tem que continuar na presença de Deus, não pode de forma alguma tentar pegar isso para você, bater no teu peito, dizer que você faz e acontece. Aí, meu irmão, você está tirando a glória de Deus, você está usurpando aquilo que é de Deus, porque o dom não é seu, é de Deus. Chega. Vamos lá, pessoal, deixa eu ler algumas coisas mais aqui, porque eu anotei, já são quase 10 horas. Então, eu disse os atos mais marcantes do Espírito Santo, falei, né? E a forma visível. Vou falar do batismo de Jesus. Mateus 3,16, quem puder ler para mim. E quem tiver dúvida ainda sobre essa encarnação de Jesus, sobre essa coisa, forma sobrenatural. Eu não vou falar de José aqui, que José estava com ciúme de Maria, pensou até em abandonar Maria, porque ele não teve relações com ela e tinha um filho, ficou grávido, misericórdia, e ele era homem, e naquela época a coisa era mais brava do que hoje, entendeu? Então a coisa foi meio um estreito que José passou, mas Deus sabia que José ia aceitar, por isso que escolheu Maria. A escolha de Maria não foi uma coisa, Maria agraciada, foi agraciada sim, Deus conhecia, Maria é uma mulher de Deus, tudo isso está envolvido, mas eu não vou entrar nesse mérito agora não, senão a gente vai. A aula é boa, porque a gente se aprofunda dentro dela, e tem muitas nuances. Depois um dia eu venho falar aqui sobre José, quem sabe, uma forma da qual, como ele aceitou tudo isso, e como devemos aceitar as coisas de Deus. Então, Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3, 21 e 22 e João 1,32. Marcos 3,16, quem abriu para mim? Mateus. Espera aí, só um minutinho. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em que eu me comprazo. Comprazo é com prazer, né? Que eu tenho prazer. Então, desceu como pomba, né? Aí muita gente também, pomba, mas uma pomba. Um símbolo, somente um símbolo. Não é para você botar uma pomba dentro da sua casa e dizer que você tem o Espírito Santo em casa. Eu estou brincando, mas é sério. Tem gente que usa os objetos para poder fazer referência a alguma coisa. Tem gente que abre a Bíblia, no Salmo 91, pensa que aquilo ali vai fazer diferença na vida da pessoa. E o Salmo 91 não faz diferença se você não vestir o verbo, a palavra, o Jesus que está dentro daquela palavra. Amém, queridos? Então, a pomba aqui é um símbolo. Eu gosto muito do símbolo pomba, apesar que a gente não gosta hoje, é pombo, não sei, eu não entendo muito bem, pomba. E porque eu lembro daquele texto que eu acho muito interessante de Noé, quando soltou uma pomba lá para ver se as águas tinham descido quando houve o dilúvio. Ele soltou uma pomba e essa pomba não voltou a primeira vez, mas na segunda vez ela voltou com um galho de oliveira.
Aquilo é uma interpretação. Primeiro, antes da pomba, ele soltou o quê? Um corvo. O que o corvo come, amados? Cadáver. Eu acho que ele pensou assim, meu Deus, deve estar cheio de gente morta nesse mundo. Já tinha gente abençoando a terra, já tinha multiplicado. Antigamente a coisa... E aí ele mandou o corvo voltou. Mas ele estava com a mentezinha dele pensando não em esperança, pensando em desgraça, ver morte. Tem gente que gosta de ver filme de morte, de desgraça, de luta, de coisas. Que Deus nos perdoe, né, dessas coisas. Eu quero ver esperança, eu quero ver a glória de Deus. Aí quando solta a pomba, né, que traz essa referência aqui dentro do Espírito Santo, ela traz o que? Um ramo de oliveira. O que é a oliveira? Oliveira é a que produz o óleo da unção. Amém? É o que mastiga a azeitona ali para trazer o óleo da unção sobre a sua vida, que unge a cabeça de Arão. Aleluia. Chocando lá baixo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então, vê lá, outro versículo, Lucas 3, 21 e 22. Amém? É. Amém. Então, mesma coisa, né? O Lucas já é mais, como era médico, ele já fala em forma corpórea, em forma de corpo. É bem complicado se você avaliar isso aí, né? Mas vamos lá, João 1,32. Amém? Uma forma visível de pomba, né? É uma forma da qual Jesus falava que a pomba, né? Ser simples como a pomba, né? Simples como a pomba, trazer uma realidade de uma forma bem humilde, tá? Jesus era o Filho de Deus, mas aí o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que Jesus não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou em forma de homem. O que quer dizer isso? Essa simplicidade da pomba, ele não bateu no peito para dizer, eu posso, eu sou Deus. Ele nunca disse isso. Então é importante a gente entender isso. É fundamental a gente ver que esse batismo de Jesus é uma forma da qual Deus se expressou ali, dizendo que ele era o seu filho, né? E uma voz do céu dizendo, né, que esse é o meu filho em quem tenho prazer. Então é muito importante. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Jesus não nasceu do Espírito Santo? Por que ele precisou ser batizado? Pode, meu irmão, deve. Oi? Ele nasceu do Espírito Santo. No versículo de Mateus, se não me engano, está escrito, logo no versículo posterior, que Jesus, João, acho que é antes, João chega para ele e fala assim, mas por que você vem a mim? É eu que tenho que vir a ti. Aí ele botou a resposta, para que se cumpra toda justiça. Amém? Então há uma força. Se Jesus não se batizasse, amados, muita gente acho que não batizaria hoje. Eu não sei se alguém tem alguma outra resposta assim. Tem alguém que sabe? Vou pegar o Rafael. Opa! Vai. A justiça de Deus.
Né? Amém? Agora eu vou me aprofundar mais um pouco nessa resposta. Por quê? Amados, na igreja metodista, até John Eric fala muito isso, nós temos, é como se fosse uma mesa que tem 4 pés. Né? Primeira forma para você se converter é você se arrepender dos seus pecados. Você sentir que você é pecador. Que você não está, você chora muitas vezes, você fica, meu Deus, eu sou pecador, sou falho, sou erro. Quando a gente reconhece que é pecador, é a primeira forma de você conquistar o Espírito Santo entrar em você, para poder entrar em você e poder trazer essa forma santa para dentro de você, porque você se sentiu pecador. Talvez eu tenha outras palavras. E depois, a segunda parte é saber o que é justificação. Né? Que a justificação, ou seja, vamos botar assim, o novo nascimento primeiro, você nasceu de novo. Né? Você nasceu de novo da água e do Espírito. Então você tem um novo nascimento. E nesse novo nascimento, significa que aquele que entrou em você, ele quer justificar você, a justiça de Deus. É a justificação. Não que você é justo, mas ele que te justifica. Porque ele veio para trazer a justiça de Deus. Ele veio a justiça, por isso que é para que pratique toda a justiça de Deus. Vamos lá, eu vou dar um exemplo sempre que eu falo, assim, por exemplo, tem um homem aqui que está condenado, do meu lado aqui tem uma pessoa que está condenada à morte, sei lá, ladrão, vamos ver que é melhor ladrão, cara bandido, ladrão, e ele vai ser julgado. Aí o que acontece? Quando ele está sendo julgado, e o plenário está aí para julgar ele, o plenário não é, sei lá, como é que é o nome daqui, o júri, né? Para julgar ele, está aqui para julgar, e ele está sendo julgado. De repente, quem senta do lado dele aqui? João. Por exemplo, João sentou aqui. O que João é? João é um paracleto, como diz no grego. É como se fosse um advogado, testemunha. João se representa assim, ó. Eu me coloco no lugar dele. Ele não é ladrão. Aí o pessoal, de vez de julgar o ladrão, ora para o João. Caramba, bolas, todo mundo conhece João. João é um cara certo, perfeito, um cara bacana, um cara idôneo. Se ele veste a camisa dele, eu absolvo, o júri vai absolver. O que ele fez? Ele justificou o pecado deste homem. Jesus fez isso no teu lugar. Ele é teu advogado. 1 João 2:1. Ele justifica, ele é o justificador. Ele se fez pecador para morrer no teu lugar, para salvar você, para libertar você. Amém? Rafael, tá, amém? Glória a Deus, né? Então, é muito boa, para que se cumpra toda a justiça. Né? Não somente para ser exemplo, também para ser exemplo, porque tem igreja aí que nem tomar ceia mais toma. Já está cada vez mais subtraindo, porque são coisas ritualísticas que ficam meio que, parece tradição, parece coisas meio tradicionais, mas não. O próprio Martinho Lutero, quando ele instaurou o protestantismo, ele falou que a base da igreja é a Eucaristia e o batismo. São duas coisas, Eucaristia e batismo. A Eucaristia é a ceia, é o corpo que você, o pão que você come, que representa Cristo, que você deve fazer sempre com reverência, com amor. E eu sempre procuro fazer a cena de você voltar ao cenáculo, de você comer do pão e beber do cálice do Senhor, porque você está ali, Jesus está aqui no meio dessa ceia. Eu chamo isso porque são as duas, como que a gente chama dois sacramentos, que são, a igreja romana botou 7, né? São 2 que a gente... Por que 2? Eu considero porque são 2 alianças, que uma sou eu, a outra, quem é a aliança? A água que vai me batizar. Quem é a água? Então, é uma aliança minha
com Deus. Deus nunca vai quebrar aliança. Então é uma aliança sacra, sagrada, minha com Deus. Não é um casamento. Casamento é homem com homem, recebe a bênção de Deus, mas sacramento não é. Então ontem até foi um casamento até muito bom, muito bem feito. Gostei muito do padre lá que realizou. É muito parecido com o casamento evangélico, está muito próximo. Acho que nós ajustamos bastante isso, falando só de Jesus, muito bom. Fiquei assim meio que... E então isso é sacramento. O sacramento é a aliança de você com Deus. Você com a água, que você passou pelas águas de batismo. As águas representam a palavra de Deus, representam Jesus. E quando você toma o pão, o pão que representa Cristo, não é transubstanciação, mas é consubstanciação. Ou seja, é a substância do pão espiritual representa Jesus, que você vai receber no teu corpo. Jesus falou, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir no meu coração, eu entrarei e cearei contigo. Mas diz também, você ceará comigo. Eu sei com ele e ele sei comigo. É uma recíproca ali muito forte, o pão e o vinho. Pão, o suco de uvas, vinho, uva, suco de uva. A gente serve suco de uva pelo contexto, das bebidas hoje em dia, do que faz mal, então a gente sabe disso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, voltando aqui, o batismo de Jesus Cristo, nós acabou que ampliamos, estendemos mais um pouco, é a forma da qual Jesus veio para se cumprir toda a justiça, para a justificação, para mostrar para quem ele veio, quem era ele, Deus falou lá do alto, este é o meu filho amado, em quem te comprazo. Agora, eu queria comentar um pouco do Espírito Santo a respeito de personalidade, pessoa. Por personalidade do Espírito Santo, queremos dizer que ele possui ou contém em si mesmo os elementos de existência pessoal. Por isso que a gente chama o Espírito Santo de uma pessoa, porque ele tem os elementos de uma pessoa. Ele tem tudo de uma pessoa, que uma pessoa sente, que uma pessoa chora, a pessoa se entristece, a pessoa fica... Então ele é o Espírito Santo, ele que faz isso dentro de nós, ele é uma pessoa dentro de nós, ele traz o caráter de Deus para dentro de você. Oi? A alma nossa, mas ele vem para corrigir, para curar, por isso que chama de cura interior, cura da alma, porque ele é santo e ele faz com que, inclusive lá Hebreus 12, 14, eu gosto muito daquele texto, que a gente deve amar a todos e não ter mágoa, rancor, nem coisas parecidas com essa. Vamos lá. Então, pessoal, o contraste com a existência impessoal ou vida animal, ou seja, ele não pode dizer que é uma energia, o Espírito Santo, que é uma coisa abstrata que não tem muito, é só uma energia, uma força, um pensamento positivo, não tem isso. O Espírito Santo é uma pessoa. No grego chama-se prosópon, porque ele tem as características eminentes de uma pessoa. Ele funciona dentro da pessoa, tanto que há transformação de caráter, transformação. O apóstolo Paulo era uma pessoa que matava e botava as pessoas na cadeia, e de repente ele se transforma. O Espírito Santo transformou a vida dele. Quantas pessoas você conhece que tinha práticas de uma forma, de repente a prática da pessoa mudou, a pessoa bebia, a pessoa fumava, a pessoa comia, e a pessoa vai, meu Deus. Meu irmão Jorge, uma vez ele chegou para mim, antes de eu me converter até, ele falou, isso, antes de eu converter. Eu falei, Jorge, você parou de beber, você bebia pacas? Ele falou, parei de beber porque quando eu lembrei daquele prego que Jesus levou na cruz, meu Deus do céu, o que eu não posso fazer para parar de fumar, de beber? Eu fiquei... Então o Espírito Santo começa a tratar de dentro da gente, olhar coisas e a gente fica apaixonado pelo Espírito Santo e as coisas começam a acontecer. A gente vê respostas de Deus muito mais claras na nossa vida. A gente vê que não existe coincidências, tudo está no plano de Deus. Aquilo que você semear, isso você vai colher. E nós já semeamos tantas coisas ruins, Tantas coisas, nossos pensamentos são ruins,
né? A gente pensa tanta coisa ruim. Então, ele não é uma existência impessoal e nem animal, né? Não é como um animal, não tem isso. Ele tem uma vida, o Espírito Santo é uma pessoa com vida dentro de você. Amém, queridos? Quer dúvida? Então tá. É difícil definir a personalidade quando é atributo de Deus. Deus não pode ser nivelado pelos padrões humanos. Deus não foi feito à imagem do homem, mas o homem é que foi feito à imagem de Deus. Ou seja, nós não podemos nivelar isso, né? Que você tem o Espírito de Deus, você é Deus. Isso aí eu falo assim, mano, é porque a gente já tem uma caminhada de evangelho, mas na época em que foi estudado isso no princípio pelos pais apostólicos, foi uma complicação tremenda. E falar disso naquela época era muita heresia. O que estão fazendo né? Que Deus é esse que habita na pessoa? Jesus, chamavam Jesus de extraterreno, não, Jesus era diferente, não tem ninguém igual a ele. E Jesus disse, ó, aquele que crê em mim, né, fará as coisas que eu faço e maiores ainda. Meu Deus, como é que pode, né? É interessante, mas não é Deus. Ninguém é Deus, o homem não pode ser comparado a Deus. Nós somos imagem, mas Deus não pode ser, como eu disse aqui, né? Deus não foi feito imagem do homem, pelo contrário. Mas o homem é que foi feito imagem de Deus. Deus não é um homem endeusado. Antes, o homem é uma espécie de Deus limitado. É duro isso aqui, né? Deus não é endeusado, Deus é Deus. Desde o princípio, Ele é todas as coisas. Acima de tudo, Ele é Deus, né? Então, agora o homem não. O homem pode receber o Espírito de Deus, mas não deixa de ser Deus. Nunca vai ser Deus. Nós sempre temos uma imagem. Porque aí entra aquela pergunta também que eu fiz. Por que Jesus foi batizado, né? Uma coisa interessante. Logo depois que ele foi batizado, o que aconteceu com Jesus? Fala. Tentado. O Espírito fala. Lê lá para mim. Acho que é Mateus 3, não é isso? Não está no meu script aqui, Mateus 3. Três, não, 4. A seguir, né? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como é que é? O que está escrito aqui? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, ele foi para o deserto e no deserto jejuou. O Espírito Santo levou ele para o deserto. E foi, o Espírito Santo. Ele não era nascido do Espírito? Interessante, foi conduzido pelo Espírito Santo. É isso. É complicado isso, às vezes, você entender isso, né? Que Jesus nasceu do Espírito Santo e foi batizado. Ele foi batizado. Mudou alguma coisa dentro dele? Mas tem uma coisa aqui que eu queria falar com vocês, que só, por enquanto, não vou aprofundar, não vou dar tempo. Jesus foi levado ao Espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, não é? Aí aquele texto da tentação, né? Aí no final os anjos servem a Jesus. Não é isso? E Jesus começa o seu ministério.
Agora eu quero que leia Lucas capítulo 4. Espera aí, Lucas. Lucas acrescenta uma coisa aqui. Ele bota Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Ele acrescenta aqui o cheio do Espírito Santo. É uma coisa assim meio que redundante, né? Jesus não está cheio do Espírito Santo, como é que ele estava vazio, ficou cheio? É uma coisa, né? Quem puder me ajudar aí? Provocando aqui. Cheio do Espírito Santo, né? Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Olha só, mas a minha interpretação aqui, cheio do Espírito Santo, não é que ele estava vazio, entendeu? Mas ele começou a sua missão aqui. Missão de Deus, né? De ele ser batizado e começar o ministério dele. Para começar um ministério, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. E Jesus, quando foi batizado, ele é como se fosse o rito de iniciação. Por isso que o rito de iniciação numa igreja, você não pode começar uma igreja sem antes ser batizado. O rito de iniciação é você começar. Isso é uma forma também da qual Jesus foi batizado e começou o seu ministério. É uma das formas que a gente pode ver do batismo. Porque quando você batiza, você sai dali cheio do Espírito Santo. E muita gente são batizadas nas águas. Teve uma irmã que acho que eu batizei, não sei daqui, que quando saiu só orando em línguas, batizado nas águas. Gabriela, né? Saiu batizada falando em línguas. Então, são coisas maravilhosas, né? Então, quer dizer, o batismo não tem só uma interferência só de você... É um sinal visível da graça invisível, que a gente costuma dizer, né? Que é uma marca, você confirmando a sua conversão, mas também ali você recebe uma porção de Deus que serve para você dar o início ao seu trabalho na igreja. Amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lá em Mateus não diz isso, diz só que o Espírito conduziu ele para o deserto, né? Aqui já está essa característica de cheio do Espírito Santo. Agora, eu queria ver o outro texto aqui. Depois que ele fez a tentação, foi tentado, aconteceu um fato aqui. É uma coisa, uma mudança, como eu te falei, estão mudando bastante, né? Eu não sei, não gosto de entrar muito nesse fato, porque mudança está tendo. Inclusive, eu já encontrei pessoas católicas que são santas, separadas para Deus. Eu não digo que Deus vai salvar só aqueles que estão na igreja evangélica, não. Porque a idolatria é um pecado, né? Mas tem muita gente lá que talvez não tenha, né? Olha só, no versículo 14 de Lucas, capítulo 4, quando Jesus termina a sua tentação, aqui diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Agora eu quero que vocês abram, olha só, no poder do Espírito Santo.
Abra Atos capítulo 10, versículo 38. Atos capítulo 10, versículo 38. Acharam? Lê para mim aí uma versão de você. Ou é 37 e 38? Esse é 10, capítulo 10, versículo 37 e 38? Misericórdia, né? Atos 10 diz assim: vocês sabem, 37, vocês sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Amém, queridos? Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, depois do batismo, ele foi ungido com poder. Amém, queridos? Com virtude. Virtude e poder, a mesma tradução é power. Acho que é power. Power não, power é em inglês. Esqueci, dínamos, acho que é em inglês. Mas é a mesma coisa. Tanto virtude também, que a tua versão é aquela que a mulher, quando toca nas vestes de Jesus, saiu virtude de mim. Já na outra versão, saiu poder de mim. Entendeu? São qualidades, são virtudes, são qualidades. Amém. Isso aí. O professor de português aqui me ajuda. Então, o que acontece? Então, é muito importante isso, entender isso, amado. Então, o batismo faz uma mudança, é uma decisão que você toma na sua vida, que eu costumo dizer que você aceitou a mudar de vida e fez uma aliança com Deus. Jesus, quando batizou ali, ele estava assim, eu aceito. Ele era o segundo Adão. Eu quero assumir aqui o segundo Adão e vou fazer minha missão que Deus me mandou. Eu estou fazendo uma aliança quando ele faz o batismo, para que se pratique toda a justiça. Amém? Mas, nesta decisão, nesse derramamento das águas, o poder de Deus vem sobre você. A glória de Deus se manifesta em você. É uma coisa que a gente tem que dar valor, porque é poder de Deus. Agora você vai falar assim, poxa pastor, mas quem escreveu o livro Poder foi Lucas. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas também. Tá? Ele procura trazer uma coisa assim a mais. E Lucas era quem? Lucas era o companheiro de Paulo. Ele não escreveu isso. Tudo isso tem um envolvimento. Ele escreveu isso depois de andar com Paulo. Foi no ano 70 depois de Cristo que ele escreveu o evangelho dele. Então ele escreveu isso tudo com uma influência das experiências que Paulo teve, que ele andou com Paulo até na cadeira e ficou lá com Paulo lá. Lucas que escreveu. Então ele tem... Pastor, então a palavra não é de Deus, é de Lucas? Não, a palavra é de Deus. Só que traz a personalidade da pessoa também e alguma virtude. É a mesma coisa como você vai fazer uma reportagem ali de um acidente, você vai dizer muitas verdades. O outro diz muitas verdades, mas tem algumas coisas que acrescenta a mais. Mas todos escreveram, foram, como nós falamos na aula passada, né? Que toda a palavra foi escrita pelo Espírito Santo. Por isso que você tem que ser para interpretar, tem que ser pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Como diz Pedro, como diz Paulo a Timóteo. Então isso é uma forma da qual a gente tem que estar sabendo que o Espírito Santo ele está trabalhando na igreja e ele quer poder, ele quer empoderar a igreja para que a igreja possa fazer coisas maravilhosas, para que você possa fazer as mesmas coisas que Jesus. Por isso que o Espírito habita em você, por isso que ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Por isso que ele quer que você jejue. Você falou em jejum? É jejum e oração. E isso faz com que você se esvazie de você e se encha do poder de Deus. Encha-se da graça de Deus.
para poder viver. Então, a gente não basta só ficar nessa expectativa de estudo só, não. É buscar o poder do Espírito Santo, é buscar a glória de Deus, é fazer com que essa manifestação venha sobre a sua vida, e que você sinta cada vez mais essa força dentro de você, essa glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, mas eu vou parar aqui. Ô Senhor Deus, coloco diante de Ti, Pai, esse estudo bíblico que estamos tendo do Espírito Santo, que eu não sou capaz, se não for o Senhor me conduzir para que a Tua igreja seja fortalecida, entendida do que a responsabilidade de receber o Espírito Santo, de viver debaixo da Tua graça,